vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Bom, boa noite mais uma vez. Bom, gostaríamos primeiramente de agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesta casa, que nós consideramos literalmente como uma casa, que nos acolhe, que nos abraça com tanto amor, com tanto carinho. Ver tantos rostos conhecidos aquece os nossos corações. Bom, o nosso tema da noite de hoje é a caridade como entendia Jesus. E vamos compartilhar, e eu esqueci do passador. E nós vamos compartilhar um pouquinho de como esse tema surgiu para nós. Esse tema surgiu
depois da comunicação de uma benfeitora espiritual, falando sobre a benevolência, a indulgência e o perdão. E nós já havíamos lido o Livro dos Espíritos algumas vezes, mas não havíamos nos atentado para a tamanha grandeza dessa pergunta feita por Kardec e respondida pelos Espíritos, porque ela sai de um âmbito puramente material, como muitas vezes nós enxergamos a caridade. Nós podemos pensar na caridade como sendo a doação de alimentos, a doação de roupas, de calçados. E nós espíritas ainda temos uma compreensão de que a caridade é também moral. Mas será que era só essas duas formas de caridade que Jesus entendia essa palavra? Ao ponto de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ter substituído a palavra amor pela palavra caridade, quando ele se refere à carta aos Coríntios, escrita por Paulo? Então, qual será que é essa visão que Jesus tem da caridade? E é isso que o nosso estudo se propõe. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nós grifamos porque é importante nós prestarmos atenção que nada no Evangelho, quando eu falo Evangelho, não me refiro ao livro físico, mas tudo aquilo que se diz respeito aos ensinamentos de Jesus, nada está ali por um acaso, nenhuma ordem está ali também por coincidência. Coincidências não existem. Os espíritos com um pouquinho mais de elevação do que nós, eles utilizam o tempo de maneira extremamente proveitosa, assim como as suas palavras. Então eles colocam de uma forma que possa nos ensinar muitas coisas dentro de algo que parece pequenino. Assim é, por exemplo, o caso desta questão. Porque para nós alcançarmos o perdão, que é o nosso objetivo, o perdão das ofensas, nós precisamos ser indulgentes. Para perdoar, precisamos ser indulgentes. E para ser indulgentes, precisamos ser benevolentes. E nós só vamos conseguir amar verdadeiramente, que seria essa expressão pura da caridade, quando nós conseguirmos perdoar. Então, na verdade, percebam que é um caminho. Jesus veio nos trazer um roteiro. É como se pegássemos um mapa e está ali. Vocês agora vão avançar para esse passinho aqui. Depois vocês vão por esse caminho. E assim em diante. Então, os Espíritos nos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nós vamos agora, cada uma dessas virtudes, vamos tentar compreender um pouquinho mais o que seria tudo isso. Quando falamos em benevolência, estamos nos referindo à disposição para fazer o bem. E aí é que está o nosso grande problema, essa disposição para fazer algo, para agir, porque muitas vezes nós já conseguimos identificar o que é o certo, nós já sabemos, já lemos, mas na parte da prática, da ação, nós muitas vezes ainda ficamos ali meio engessados, como se eu devo fazer, é dessa forma, não é? Então, a benevolência, ela é agir com bondade, ter compaixão, empatia. Isso é ser benevolente. Isso tudo são características de uma pessoa benevolente. Então, nós já conseguimos, às vezes, olhar para o próximo com certa empatia. Mas nós conseguimos estar
disposto realmente a estar empático com todas as pessoas? Porque o objetivo não é ser com aquele que nós temos maior afinidade, ou então com uma pessoa que a gente vai avaliando ali e passa pelo nosso filtro da razão e sentimental também. Não. É para com todos, até aqueles que muitas vezes, e principalmente com esses, que muitas vezes pisam nos nossos calos, que possuem características que quando nós olhamos para essa pessoa, nós nos reconhecemos. E é, na maior parte das vezes, esse o motivo de nos afastarmos. Quando nós, na psicologia, quando nós não nos damos bem com certa pessoa, isso diz mais sobre nós do que sobre a pessoa em si. Porque normalmente, quando vemos alguma característica que nós repudiamos de certa forma, é porque ainda nós ainda temos em nós mesmos. Então, é quase como um espelhamento que nós vemos. E por isso, nós fugimos, recuamos, ou então discutimos e vamos ali para a guerra, né, que nós fazemos muitas vezes com o outro. Então, no Reformador de dezembro de 1965, está escrito que ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem o amor. Porque muitas vezes nós cobramos do outro, quando falamos, nem sempre é alguém próximo a nós, às vezes é uma pessoa, uma figura pública, às vezes são pessoas que estão fora do nosso alcance. Mas nós queremos, de alguma forma, que aquela pessoa haja de determinada maneira. Mas nós devemos olhar para as nossas ações, porque tudo começa no nosso mundo íntimo, no nosso interior. Então é muito interessante quando diz: ninguém consegue manter a ordem sem a justiça. Isso é um fato. A grande dificuldade nossa é não confundir justiça com vingança. Porque nós temos essa tendência de deturpar as coisas. E aí, em seguida, ele fala: mas ninguém constrói a paz sem o amor. E muitas vezes em nossas preces nós clamamos por paz. Mas a paz, ela não vem da noite para o dia. Ela não vem com um passe de mágicas ou um estalar de dedos. A paz, ela é construída com o amor dos corações, nos corações. Então, do que o nosso coração está cheio? Ele está repleto de raiva, de rancor, de mágoa, ou ele está repleto de amor e de perdão? Então, é todo um processo. E aí ele continua: assim como na instituição de saúde, ou seja, nos hospitais, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina. Nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que trata disposições para o equilíbrio social. Tem uma frase de Jung que ele diz que nós podemos dominar todas as técnicas, saber todas as teorias, mas se nós não agirmos como um ser humano tocando outra alma humana, nós não conseguimos progresso. E é isso que está escrito, que não importa todo o conhecimento que tenhamos de medicina, se nós não tivermos amor, nada disso nos servirá. Só quem já ficou internado alguma vez no hospital, talvez tenha a real dimensão de como é doloroso você estar num ambiente hostil, num ambiente onde você se sente desconfortável, onde nada lhe soa familiar, é tudo muito impessoal. Você perde o direito a estar com as suas coisas, sejam elas roupas, brincos e etc. Onde você está com dor, por isso está internado, né? Na maior parte das vezes a pessoa está sentindo algo no seu corpo físico. O acesso por si só é doloroso e limitante. Você não consegue mover os seus braços de forma habitual. Imagina se os enfermeiros e os técnicos de enfermagem não tivessem amor nos seus corações.
se eles apenas enxergassem mais um pedaço de carne que está aqui. A estadia, vamos assim chamar, seria muito mais dolorosa. Mas sempre há aquela alma boa que quando chega no quarto ilumina o ambiente, que traz alegria mesmo em meio à dor. E é esse papel que devemos ter na vida uns dos outros. Porque assim é com os médicos, com os enfermeiros, com os psicólogos, com os nutricionistas. Porque senão apenas vamos estar trabalhando com algo protocolar. Quantas vezes nós já não fomos em um nutricionista e ele nos passou uma receita que não atende às nossas necessidades, que nós vemos nitidamente que é um copia e cola de algum lugar, que é a mesma receita para todo mundo. Eu, por exemplo, sou vegetariana. Eu já fui nutricionista que me passou uma dieta com carne e eu falei que eu era vegetariana. Então, nós vivemos em uma sociedade onde a gente não presta atenção no outro, onde a gente não se compadece pelo outro, não tem empatia com o outro. Assim também é o psicólogo que vai trabalhar após um dia cansativo e está ali ouvindo e na verdade ele não está nada assimilando. Aquela pessoa ela está ali buscando um acolhimento. É mais do que palavras bonitas ou saídas miraculosas. É fazer a pessoa se sentir ouvida. A pessoa se sentir vista. Esse é o nosso objetivo. E nós devemos tirar isso somente das profissões. Devemos fazer isso também na casa espírita. Ao invés de só chegarmos e sentarmos para assistir uma palestra pública, vamos olhar uns nos olhos dos outros, porque os olhos dizem que são o espelho da alma. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar uma pessoa que está com um olhar triste, que está com um olhar perdido, porque alguma situação ocorreu na sua vida. E nós podemos, às vezes, oferecer um abraço, perguntar, está tudo bem? E se a pessoa quiser conversar? Então, ser benevolente nada mais é do que a proposta que Jesus nos trouxe para amar ao próximo, para sermos afáveis e dóceis. Porque nós não somos dóceis. Quando alguém diz algo que não gostamos, na maioria das vezes nós revidamos ou quando conseguimos calar, pensamos. Então isso não é ser dócil. Então é muito importante porque Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então é importante nós praticarmos, começando com os nossos lares, que muitas vezes é o lugar mais tumultuoso, da nossa existência. E nós espíritas já sabemos o porquê. Mas é na prática diária, é esse esforço contínuo que fazemos que vai nos levar para um lugar melhor. E nós trouxemos a paciência no meio disso tudo, porque não há como uma pessoa ser benevolente se ela não for paciente. Porque ela vai olhar para a falta do outro e vai pensar, eu não acredito que está fazendo isso, ainda está fazendo isso, ainda está agindo assim. Mas nós devemos sempre nos recordar que o progresso, ele é individual, mas ele também é coletivo. E que cada um está trilhando, com as suas próprias dificuldades, o seu caminho. Estamos todos tentando, alguns mais conscientes do que outros, mas estamos todos tentando. Ninguém gosta de ser rude. Isso, na verdade, é uma máscara que a gente coloca de autoproteção. Mas todos nós devemos enxergar assim como Jesus nos enxerga. Nós somos a ovelha do rebanho, do pastor da Galileia. Imagina se Jesus não fosse paciente. Ele teria nos largado aqui a nossa própria sorte. Mas não. Ele compreende que nós erramos, e erramos muito. Mas erramos porque somos ignorantes. Porque não sabemos ainda como seguir da maneira correta. Então, tendo essa compreensão,
Ele anda ao nosso lado, Ele caminha lado a lado conosco. Porque Jesus aguarda o nosso progresso. E aí está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, a seguinte frase de Jesus: Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Então, quem de nós não gostaria que alguém fosse paciente para conosco? Nós podemos até negar, porque às vezes é mais fácil negar para não ter que fazer. Mas vamos nos recordar da época da escola, quando estávamos aprendendo ali ainda a escrever. Nós gostávamos mais daquele professor que era paciente, que pegava na nossa mão, que ia ali nos auxiliando a fazer as primeiras letrinhas, escrevendo o nosso nome. Ou nós gostávamos daquele professor que pegava, batia com apagador no quadro e ficava impaciente com a nossa dificuldade. Assim é Jesus. Ele é um mestre. Ele é o exemplo de como devemos agir. Então, toda vez que alguém cometer uma falta para conosco, vamos olhar para o outro como alguém que também está tentando caminhar, que também está aprendendo. Nós podemos já não mais errar em determinado ponto, mas erramos em muitos outros. Como dizem por aí, o nosso telhado é de vidro. Por que vamos tacar pedra no telhado dos outros? Então é importante nós olharmos para as nossas dificuldades. E aí já vamos adentrar a próxima virtude, que é a indulgência. A indulgência, a pessoa indulgente, ela compreende, ela tolera e ela não julga. E no meu ponto de vista, é onde nós mais tropeçamos. Porque nós, às vezes, conseguimos ser benevolentes. Nós somos, naquela escala de evolução espírita, nós somos daqueles que não fazemos nem muito bem e nem muito mal. A maior parte de nós está ali naquele limbo que a gente vive a nossa vida, a gente já não pratica crimes, já não comete atrocidades, mas também, ao mesmo tempo, não praticamos todo o bem que poderíamos. Então estamos ali naquele estado meio morno, né, vamos dizer assim. Então acho que a gente muda, né, entre esse que é o morno com o pseudo-sábio, porque a gente também acha que sabe de tudo, né, e na verdade a gente não sabe de nada. Então a gente está sempre ali, né, alternando entre essas duas classes. Então, quando falamos de indulgência, nós precisamos primeiramente compreender o outro. Compreender não é o mesmo que justificar. Uma coisa é justificar a atitude de alguém. Outra coisa é compreender o que levou aquela pessoa a agir daquela forma. Assim como eu vos amei. Então que Jesus faça morada no nosso coração. Agradecemos mais uma vez.